Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro The Way of the Fight, ou O Caminho da Luta, de Georges St-Pierre, conhecido GSP. E esse livro aqui ele funciona como um mix ali de biografia, né, história então do GSP, e também tem um lado motivacional, né, um lado filosófico ali, porque essa história aqui, esse livro, ele foi então produzido, né, durante um período de lesão do Georges St-Pierre. Então ele estava ali em um processo de reabilitação, né, de tratamento por uma lesão que ele teve no joelho, e o próprio autor aqui ele comenta, né, sobre como topou então fazer isso, porque ele sabia que ele iria colocar ali no livro todas as coisas que ele de fato acredita, né? Então isso iria servir como combustível para ele ali, para ajudar ele nesse processo de reabilitação, né, para não minar ali ele de pensamentos negativos, etc., para que ele pudesse então passar, né, por esse período ali de reabilitação no tempo que fosse necessário, né, para que ele pudesse então voltar ao octógono. E esse livro, né, eu ouvi ele como audiobook na Storytel e olha, foi muito bacana, viu, conhecer o outro lado ali, né, do GSP. Eu já conhecia ele, né, das lutas, cheguei a acompanhar algumas das lutas dele. Sempre achei ele um atleta excepcional, né? Ele é colocado ali como um dos melhores, né, de todos os tempos. Mas eu não fazia ideia, sabe, de certas coisas, né, ali da história dele, né, para ele virar essa pessoa, né, então que a gente conhece. Aqui ele comenta sobre vários pontos, né, sobre como, por exemplo, a parte de bullying, né, quando ele era criança, como ele sofria bullying, como ele apanhava dos outros meninos ali, né, na escola, como ele sofria, né, com isso. Ele até comenta um dia que o pai dele viu ele com o olho roxo, e aí eles foram até, era uma cidadezinha pequena ali, né, no Canadá, e então todo mundo praticamente se conhecia. Então eles foram até a casa ali do menino, né, que tinha então batido nele, e o pai então interviu, né, ele falou pro cara controlar, né, o filho dele, porque o filho dele não batesse mais, né, no George, e no final das contas não resolveu nada, né, além dele continuar apanhando na escola, ele agora era ainda mais zoado, né, por causa disso. Então ele até comenta, né, sobre como ele não levou mais esse tipo de questão para os pais dele. E eles só foram ouvir sobre isso, sobre como o bullying persistiu, né, na vida então do George, em uma entrevista que ele estava dando na televisão, e aí eles viram essa história, porque desde aquele dia então o George tinha decidido que ele não ia mais comentar nesse tipo de coisa com eles. Ele comenta também sobre o trabalho dele, né, de como ele trabalhava como lixeiro e segurança ali de casas noturnas, né, boates, por exemplo. E ele economizava ali o máximo que ele conseguia, né, de dinheiro para que ele pudesse ir para Nova York treinar jiu-jitsu lá, né, o BJJ, né, como eles chamam, Brazilian Jiu-Jitsu. Tem a parte do treinamento dele, né, de como ele começou ali pelo karatê, mas logo ele viu que ele queria, na verdade mesmo, era o MMA, né? Ele não queria ficar ali preso em só uma arte, né? Ele queria aprender outras coisas. Ele comenta como ele tem muito essa questão do white belt mentality, né, que é a mentalidade ali de faixa branca, né? Faixa branca dentro ali das artes marciais normalmente é a faixa inicial, né? Então é como você começa em uma arte marcial ali sem ter muito conhecimento, né? Então você basicamente está aberto a aprender tudo, né? Então ele comenta sobre como isso é importante, né? E como isso é uma marca dele, né? Tanto que no livro você vê diversas menções de filosofia, por exemplo, sabe? Então é interessante ver, né, como ele tem esse gosto também pela filosofia, por exemplo. E até uma outra coisa sobre paleontologia, né? Ele comenta como ele adora, ele simplesmente é fascinado pelos dinossauros, até porque ele comenta algumas vezes isso no livro, sobre ele tenta entender, né, como aquelas criaturas gigantescas, né, monstruosas, poderosíssimas, mesmo com toda aquela força, não sobreviveram. Né? Então, tamanho, força, etc., não é sinônimo de vitória, né? Não é sinônimo de sobrevivência. Então, com isso, ele tenta ali, é assim que ele tenta afiar, né, a mente dele, a mentalidade dele, para manter esse alto nível, né, do atleta que ele é. E até tem dois pontos aqui que me lembraram o livro O Ego é o Inimigo, que tem vídeo aqui no canal também. Um ponto é em relação à parte do treino, né, de como ele comenta sobre
como ele sempre busca treinar com alguém que ele considera melhor do que ele, né, tecnicamente, treinar também com alguém do nível dele e com alguém abaixo do nível dele, né? Porque assim você consegue tanto aprender, testar ali as suas habilidades no mesmo nível, né? E também treinar com alguém abaixo do seu nível para você tanto, porque é tanto um treino para essa pessoa, né? Ela vai aprender com você e você também precisa praticar, né, as coisas. Provavelmente você vai ganhar sim, porém, e isso é bom, na verdade, né? Daí, são dessas vitórias que você vai trazendo, né, essa confiança, que você vai aumentando ali a sua confiança, né? Mas é uma troca de experiências também, né? Então isso é muito importante, né? Você conseguir se cercar desse tipo de cenário, né? Claro que dentro da realidade de cada um, mas aqui no modelo dele, né, como na área de luta, por exemplo, no esporte, ele comenta que ele busca sempre fazer isso. E o outro ponto é em relação ao ego em si, né? Ele aqui não tem só as vitórias dele, né? Tem também as derrotas. E ele comenta, por exemplo, da derrota dele para o Matt Serra, né? Que foi quando ele perdeu ali o cinturão dele. E ele reconhece, né, o papel que o ego teve ali na derrota dele, né? E aí ele vai descrevendo ali a luta, né? Como aconteceu, quais eram os pensamentos dele ali durante a luta. Então é sensacional, né? E olha, eu gostei bastante aqui desse livro para conhecer mais ali, né, sobre a história do GSP, conhecendo ali toda a disciplina, né, dele, e entendendo também como funcionava, né, esse processo de treinamento dele, por exemplo, porque né, ele não era, ele é um atleta de certa forma imprevisível, né? Ele sempre tentava trazer alguma coisa ali para surpreender o adversário dele, ele estudava o adversário, compreendia, né, entendia ali os padrões e estudava formas de como ele podia usar isso a favor dele, né? E uma coisa bacana foi que, como era em audiobook, né, eu em alguns momentos eu voltei, né, algumas partes ali quando ele falava de alguma luta em específica, ou quando ele falava sobre formas de treinamento, né, movimentação dos pés ali, por exemplo. E aí eu peguei e coloquei alguns vídeos no YouTube, por exemplo, para ir acompanhando, sabe? Então foi muito bacana, sabe, poder ouvir, né? Então ali aquelas coisas sobre as lutas, sobre os treinos, por exemplo, sobre as estratégias, né, ali e ver, né, as cenas ali, ver as lutas e ver de fato isso acontecendo, né? Então isso foi uma coisa muito bacana também. Então fica aqui a minha recomendação, né, para o livro. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, comentar e compartilhar esse vídeo então com as outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo no canal. Até lá.